você, sentir o teu abraço até amanhecer. Hoje eu não te largo, eu vim só pra te ver. Então vem comigo, amor, pra ver o sol nascer. Boa noite, que agora é boa noite, né, gente? Eu tô aqui fazendo mais um Quarentenados com a Deus Samba na Cast. Vou pedir para vocês nos seguirem no YouTube, no Spotify. Vai lá, se inscrevam, curtam, comentem. Nessa semana, o da vez é o André Serra, que é o Masterchef, que ele participou do Masterchef Brasil agora, esse é recente. E para a próxima semana vamos ter um outro convidado, que vai ser o Marcão e o Dinho, que vão gravar. Então, assim, toda semana vai ter um episódio novo. Então eu peço para vocês irem lá, para que a gente consiga ter vamos dizer, bastante pessoas para nos impulsionar aí para visibilidade, tá bom? Falando também que a Deus Samba T-shirt está lá na Benedito Calixto, as camisetas da Deus Samba, representatividade é lá, contra racismo, LGBT, nós temos várias camisetas bem descoladas que tem uma representação que representa cada um de nós, tá bom? Bom, é isso, e hoje a nossa convidada especial que eu vou chamar aqui, que é a Ana Cláudia Mayumi, acho que estou falando certinho, é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer na época que eu fiz parte de uma bancada coletiva, como vocês já sabem, e ela fazia um projeto bem bacana com as meninas, as mulheres, para o futebol feminino. Eu vou chamá-la aqui para a gente trocar esse papo, que faz tempo que a gente não coloca em dia a nossa conversa, tá bom? Mayumi, chega aí, conta um pouquinho de você. Minha querida, antes de mais nada, boa noite. Agradeço demais o convite, essa oportunidade de estar aqui nessa sexta-feira descontraída para a gente bater um papo, para a gente colocar esse papo em dia, né? Falar sobre nós mulheres, ainda mais nós mulheres dentro do universo do futebol. Então, é uma honra e um prazer estar aqui. Falando rapidamente, né, sobre mim. Eu sou a Ana Cláudia, mais conhecida como Japa, né? Atualmente eu trabalho como criadora de conteúdos na internet, com conteúdos sobre mulheres no esporte e mulheres no futebol. Eu também sou uma treinadora de futebol, sou uma profissional de educação física, sou formada pela Universidade de São Paulo, faço parte aí de alguns projetos que têm o objetivo de empoderar meninas e mulheres através do esporte. Enfim, sou uma apaixonada por tecnologia, sou uma filha de Xangô, sou casada com a Camila há 10 anos, enfim, sou do Candomblé, eu sou esse tudo, esse tudão, e sou uma apaixonada por samba também, então prazer estar aqui com você. Olha, por isso que deu samba, porque a Deus Samba, nós também temos as camisetas todas lá com Xangô, Inhaçã, quem faz o desenho, que você conheceu agora há pouco, o Marcão, ele que faz, aliás, também a nossa arte da Deus Samba. E você falou aí de candomblé, dessa coisa toda, tudo é que a gente brinca, né, aqui na Deus Samba, é que dá samba, tudo dá samba. As mulheres no futebol dá samba. Tem que dar, né? A gente tem que continuar lutando pelo espaço aí das mulheres, né? Porque se a gente não lutar, como é que fica? Exatamente. Você estava com aquele projeto anteriormente, lá atrás, com as meninas, na periferia, na região. Sim. Ali. Como é que ficou esse projeto? Eu sei que veio pandemia, eu acho que a coisa não deve ter andado, mas queria saber como é que está isso aí. Então, eu fazia parte de 2 coletivos, né, que proporcionavam treinos gratuitos para meninas e mulheres, treinos de futebol. Então, o primeiro era o Jogue com uma Garota, que a gente fazia os treinos numa praça pública lá na Vila Mariana, do ladinho do metrô, então um lugar de fácil acesso para as meninas e mulheres. E o outro coletivo era o Nike FC, que já era um projeto da Nike, um projeto bem grande, que os treinos eram lá no Parque do Ibirapuera, tem uma quadra de society bem bacana lá, né? Esses projetos, eles duraram pelo ano de 2019 inteiro, então, assim, foi um ano incrível, de muita representatividade, onde a gente conseguiu proporcionar treino para muitas meninas e mulheres, tudo gratuito, então era só chegar lá, colar com a gente para fazer esses treinos, e veio a pandemia, infelizmente, a pandemia acabou
assim, dando um soco no nosso estômago, deu uma bolada, assim, na gente, porque nós não estávamos esperando, como todos nós, né? Mas aí a gente não conseguiu dar prosseguimento, né? Dar seguimento aos projetos, né? Os projetos ficaram parados. Então, a gente agora está nesse processo aí de reformulação do projeto, para a gente vir forte o ano que vem, e quem sabe também com auxílio financeiro, né? Porque o trabalho das treinadoras, o meu trabalho, de quem faz parte, né? Principalmente do Jogue com uma Garota, ele é voluntário, então a gente não ganha nada, né? A gente não ganha absolutamente nada. A gente faz isso porque a gente quer ver o futebol feminino crescer, quer ver mais meninas e mulheres praticando. Então, o que a gente está tentando agora é ver se conseguimos mais patrocínios, se conseguimos outras formas, né, para que o trabalho, pelo menos de nós treinadoras, seja remunerado de alguma forma, para que a gente tenha mais materiais disponíveis, enfim. Então, a gente está nessa luta para que no ano que vem a gente possa voltar com o auxílio financeiro. Entendi. E me fala uma coisa, eu sei que essa pandemia acabou interferindo na vida de muita gente, né? Mas com o governo, né? Esse atual governo, que eu nem gosto de citar porque até me irrita, e a gente vai falar de coisas boas, que eu quero falar de coisas boas, que perspectivas bacanas. Eu também queria saber de você, porque eu sei que você sempre acompanhou muito de perto aí o futebol feminino. Eu queria saber quais as principais dificuldades enfrentadas no futebol feminino a nível Brasil, assim, a nível antes mesmo da pandemia, né? Porque depois da pandemia eu sei que muita coisa já mudou, mas só para a gente dar um panorama para as pessoas que vão assistir, né? Para saber um pouco mais sobre isso. Olha, antes da pandemia, em 2019, né, a FIFA fez um grande estudo para mapear o futebol feminino pelo mundo, né? E assim, falando pelo menos no nível amador, profissional, né? Eu acho que um dos maiores desafios está em relação ao número de praticantes, né? O número de meninas que praticam a modalidade, o número de meninas que têm oportunidade para praticar, né? Que tem acolhimento, que tem lugares e espaços seguros. Esse para mim é um dos primeiros problemas que eu encontro, né? E depois, quando uma menina quer ser jogadora de futebol, né, é o prosseguimento, né? São as categorias de base do futebol feminino, que ainda são pouco estruturadas. Nesse estudo da FIFA em 2019, ele mostrou que tinham aproximadamente só 500 meninas que estavam jogando de forma estruturada nas categorias de base, em algum time. Para 500 meninas, para um Brasil enorme que a gente tem, é um número muito baixo, né? Então, o segundo maior desafio que eu vejo é a estruturação das categorias de base, os clubes darem oportunidade para essas meninas poderem jogar de forma adequada, com vestiários adequados, com uniformes, com estrutura. Então, a estrutura. E o terceiro ponto, né, eu sempre cito que é a falta de visibilidade que ainda temos, né? Não se engane, ainda eu vivo numa bolha onde todo mundo gosta de futebol feminino, onde todo mundo consome. Mas a realidade ainda não é essa. Tá? A gente ainda luta por muito espaço, por exemplo, na TV aberta. As coisas estão começando a mudar, mas ainda tem um grande caminho. É o que eu digo. Enquanto a gente viver nessa sociedade que mata nós mulheres a rodo todos os dias e pra caramba, enquanto essa violência contra nós mulheres for alarmante, a gente vai sempre ter essa dificuldade dos esportes praticados por nós mulheres, porque anda junto ali, não dá pra gente separar o que acontece na sociedade com o esporte, andam juntos. Quem fala que política e esporte não se mistura, uma grande mentira. Então, assim, estrutura, número de participantes e visibilidade, para mim, eu vejo esse mapeamento aí, é o que temos de problemas com o futebol feminino atual. E me fala, e essa questão também, e do resto do mundo, sei lá, comparando com a América Latina, a gente começa a comparar aqui, né? Porque quando a gente começa a comparar lá fora, Canadá, Estados Unidos, a gente já vê que tem uma enorme diferença, né? Mas você podia dizer, referente à América Latina, como é que a gente está também? Bom, referente à América Latina, a gente vem nesse processo de estruturação. Então, hoje, assim, se eu tivesse que te falar, a gente é melhor que a Argentina em termos de estrutura, mas a Argentina também sai em alguns pontos na frente da gente em relação à federação, confederações, em relação a
categorias de base, ela é um pouquinho mais estruturada. A gente está melhorando isso, a gente está crescendo pra caramba. Mas a gente ainda está na frente da Argentina em alguns pontos e a gente fica também atrás. Agora, o resto, assim, por exemplo, Uruguai, Bolívia, Venezuela, os outros, nós estamos na frente desses países, tá? Então, na América Latina, o que eu diria, assim, nós, Brasil e Argentina. Em relação ao resto do mundo, agora falando em Estados Unidos não dá nem para comparar. A gente está anos-luz dos Estados Unidos, anos-luz atrás dos Estados Unidos, tá? Não dá. Então, Canadá, Estados Unidos, não dá. E Europa também, agora a Europa vem num processo muito forte de estruturação, vem num processo muito forte de fortalecimento das suas ligas. Enfim, a Europa vem forte e elas vão colher frutos na próxima Copa do Mundo. Em relação à Ásia, tá? Eu consigo dar dados da Ásia. O Japão sai muito na frente também. Então, se eu tivesse de colocar, o Japão tá ali entre as potências do futebol feminino, tanto que já conquistou um título mundial. O Japão, em 2011, foi campeão mundial, a seleção japonesa, então sai na frente. E na África também vemos, a África tá vindo nesse processo de desenvolvimento também. Já tem algumas seleções africanas que participam da Copa do Mundo, isso é um grande ganho, mas também vem nesse processo de desenvolvimento. Eu nunca esqueço da Marta, né, que é minha xará, né? E ela sempre brigou para a questão de salarial também, né, porque a diferença de salário, quando premiação entre jogadores masculinos e femininos é gritante, né? Inclusive uma jogadora canadense também, uma de cabelo rosa lá, que eu esqueci o nome dela, você deve, não sei se você lembra, ela também pela causa feminina, sempre também estão lutando ali. Ela sempre fala para ter novas estrelas, né, como Marta, Formiga, que assim, os nomes que eu mais como é que é? Cristiane, precisa de incentivo, né, para que esse projeto seu que começou com a gente, que começou ali atrás, mas que não deu prosseguimento, uma oportunidade, para ter novos talentos, mas a gente precisa ainda, que nem os jogadores de vôlei, né? Que nem, nunca teve jogador de vôlei. Quando começou, lá na minha época, 1990, sei lá, começou a despontar aí várias pessoas de vôlei, basquete, na época do basquete também. Então, que começaram a incentivar esse esporte feminino, porque até então nunca teve, né? Tipo, as mulheres sempre foram colocadas de lado, né? Agora, hoje, assim, você olhando, quais as maiores dificuldades que o futebol feminino enfrentou, como já enfrentou, né? Tipo, já passou, mas eu acho que não falar de futebol feminino e não falar da proibição que já teve no Brasil em relação à modalidade é algo que não dá para passar batido, né? Eu acho que essa proibição, né, a partir lá de 1964, com o início da ditadura, né, onde as mulheres não poderiam praticar esportes, né, não poderiam competir, não poderiam ter competições oficiais, né, de esportes considerados masculinos, como lutas, como o halterofilismo, como o polo, e o futebol de salão, futebol de areia, isso daí traz uma marca enorme para a modalidade, porque isso daí você invisibiliza a história de milhares de mulheres ali que jogavam futebol no Brasil. O Brasil tinha ali muitas mulheres interessadas em jogar futebol, antes lá de 1964, mulheres que usavam o futebol como uma forma de lazer também e gostariam de competir, e aí você traz essa proibição a nível federal, né, a nível do Brasil inteiro, isso é muito grave, porque você acaba deixando de lado uma história de mulheres que poderiam ter sido protagonistas, você acaba silenciando uma geração inteira de mulheres, e a modalidade acaba virando motivo de chacota também, né? Futebol é sempre coisa de homem, mulher não pode jogar futebol, ela não poderia competir. Então, eu acho que essa é uma das marcas principais e que as pessoas não têm noção disso, do quanto isso traz reflexos para a atualidade, do quanto isso atrasa o desenvolvimento da modalidade. Porque, vamos lá, a gente está falando de futebol feminino. Sabe quando foi o primeiro campeonato brasileiro de futebol feminino? Organizado, estruturado? 2013, tá?
só em 2013. A gente está falando de uma história muito recente. Primeira participação do Brasil numa Copa do Mundo da FIFA, organizada de futebol feminino, 91. 96, primeira participação olímpica das mulheres futebol feminino na Olimpíada. Então, é uma história muito recente que essas proibições, elas ferraram muito a gente, essa é a realidade. E veio muito... com a ascensão da Marta, eu acho que a Marta foi um ícone disso tudo para que o esporte fosse visto, né? Porque assim, até então, você falou 2013, foi mais ou menos o tempo que a Marta começou a ascender, não é isso? Exato, a Marta vai surgir, né, lá, despontar na seleção brasileira, lá nos anos 2000. O Brasil, em 2004, nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, ganha uma medalha de prata. A Marta tá lá nessa geração, e aí em 2004, ali para frente, ela já começa esse ciclo vitorioso dela, né, de ganhar os prêmios de melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ali ela começa a despontar, né. Mas eu gosto de fazer uma análise muito interessante sobre a Marta, porque a gente pega os anos 2000, ela ganha ali de forma consecutiva de melhor do mundo, consecutiva. Aí vai entrar em 2010, algo acontece em 2010 que a Marta já não ganha tanto de forma consecutiva. Ela ganha, mas existe um espaçamento maior, né? Existe algo maior ali, que aí eu coloco muito na conta do desenvolvimento do futebol feminino em outros países, na Europa, também nos Estados Unidos vindo muito forte, né, onde outras jogadoras começam a ganhar o prêmio de melhor jogadora do mundo, e o Brasil ali começa já a ter as suas dificuldades em competições internacionais. Então, nos anos 2000, dá para falar que a Marta dominou, dá para falar que a seleção brasileira tinha uma seleção muito forte, muito competitiva, né, e aí, entrando em 2010, as coisas já começam a começam a oscilar bastante para a nossa seleção e para a Marta. Mas eu digo que todo esse histórico veio dela, né? Com certeza, não dá para falar. Foi através dela que a gente chegou onde chegou. Eu acho que assim, a gente vê a Marta é um fenômeno. A Marta é um fenômeno porque uma menina que saiu do Nordeste chegar aonde ela chegou e assim, sem apoio, né? Quando eu digo apoio, assim, aos trancos e barrancos, tá? Assim, aos trancos e barrancos. Imagina assim, 10 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha um terço da estrutura que o futebol feminino brasileiro tem hoje. Então, assim, a Marta é um fenômeno, e aí fez muito da sua carreira fora do Brasil também, isso ajudou, né? Então, a Marta foi jogar na Suécia, em outros países, né? Ela foi jogar fora, e ali também ela despontou mais ainda, né? Então, infelizmente, o Brasil em si não deu estrutura para a Marta ser a melhor do mundo jogando pelo Brasil, jogando no Brasil, né? Em solo brasileiro. E como muitas outras, né? Tem também a Cristiane tá aí, também tá fora, né? Tem muita gente para poder... Isso também acontece com jogadores masculinos, né? Porque acontece. Aqui também... Porque, assim, se os homens acham que eles não têm estrutura, imagine as mulheres, né? Exatamente, assim, é isso. A Marta, ela foi para fora, jogou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela se destacou muito pelo Santos, ela teve uma passagem pelo Santos, foi campeão da Libertadores, enfim, foi um super time que o Santos montou, as Sereias da Vila, mas depois já foi para fora logo, né? Então a gente não teve muito, assim, da Marta jogando por muito tempo, né? Por longas temporadas aqui no Brasil, né? Fora a Marta, fora a Formiga, que também, foi outra... teria uma Cristiane, outras referências aqui no Brasil, Mayumi? Você pensa hoje, atual, assim, jogadora... você fala, nossa... hoje a gente tem boas referências, a gente tem boas jogadoras, sim. Tem jogadores a nível de seleção, né? Tem a Bia Zanerato, eu consigo citar algumas para vocês que estão na seleção. Bia Zanerato, a gente tem a Tamires, lateral, que joga no Corinthians, a gente tem a zagueira Érica do Corinthians, Gabi Zanotti, que é a camisa 10 do Corinthians. Eu tô falando do Corinthians porque o Corinthians é o time que desponta, assim, e dá muitas atletas para a seleção, né? Então, assim, dá para citar boas jogadoras. Hoje a gente tem, agora não jogando no Brasil, a gente tem a Debinha, que é uma meia da seleção que vai muito bem também ali, que sempre está indicada entre o top 10 de melhores jogadoras do mundo. Então, assim, a gente tem boas jogadoras hoje, sim, mas hoje a gente não tem aquele domínio de uma jogadora só, né?
que a gente viu a Marta dominando o cenário por muitos anos, né? Hoje a gente não tem. A gente tem boas jogadoras excelentes, mas não com aquele destaque fenômeno da Marta, né? Que a Marta foi, né? E segue sendo. Entendi. E me fala uma coisa, assim, eu joguei futebol, né? Eu fui goleira do futebol Maravilhosa. feminino. E aí eu lembro que na minha época, isso, sei lá, eu tinha 19, 20 anos, tenho 55, então já faz tempo, né? Mas falei, lembrando que o Juventus era um clube que era muito forte no futebol feminino. Eles ganhavam todas. Hoje, como é que tá isso? Eu nem sei hoje, porque eu não acompanho. Você tem razão. Como é que ele tá? Falar de Clube Juventus é falar da história do futebol feminino. Um time que formou muitas atletas aí que a gente... Cristiane passou pelo Juventus, a gente tem Andressa Alves, a gente tem a Taizinha que joga no Santos. Tem muitas jogadoras boas que surgiram do Juventus. O Juventus, nos anos 2000, era, assim, o lugar do futebol feminino, com a treinadora Magali. Então, a treinadora Magali, Magali Fernandes, ela é muito famosa por ela ter despontado muitas atletas. O que foi acontecendo, né? Infelizmente, né? Politicagens, falta de patrocínio, falta de interesse. O Clube Juventus entra ali nos anos 2010 já caindo um pouco, né? Já começa a cair, já começa a não ter verba, né? Hoje o time do Juventus, assim, não é nem sombra, né, do que foi nos anos 2000 na formação de atleta para o futebol feminino, né? O Juventus, sim, como você citou, foi uma grande referência, um clube muito importante formador. Eu lembro que eu jogava pelo Osasquense, né, do Osasco. Que legal. E elas eram... Nossa, todo mundo sonhava em estar lá no Juventus. E era muito bom o time, não só de campo, como de salão também. Eu jogava mais salão, eu joguei acho que pouco futebol de campo, porque eu era baixinha pro gol, né? Mas eu no futebol de salão era muito boa. Aí eu lembrei realmente do Juventus, essa escalada das meninas aí, é pena. E hoje o clube que mais desponta é o Corinthians, é isso? Hoje se a gente tiver que falar assim, de futebol feminino, tem que falar do Corinthians, que é o time que desponta, é o atual campeão brasileiro, enfim, bicampeão brasileiro, né? Ganhou ano passado também, ganhou esse ano. É o clube que investe, é o clube um dos clubes que logo cedo, né, profissionalizou todas as suas atletas, então a gente vê uma seriedade no trabalho. Enfim, é o clube assim que dispara, e agora, por exemplo, está acontecendo a Libertadores Feminina, está disputando a Libertadores Feminina como um dos grandes favoritos a levar o título. Enfim, não dá para falar de futebol feminino hoje e não falar no time do Corinthians. Olha, meu Palmeiras, eu sou palmeirense, né? Então quer dizer que Palmeiras nem sem chance. Palmeiras, o que aconteceu? Em 2019, eles retomaram com o futebol feminino no clube. Então, em 2019, começaram de forma estruturada, né? E agora o Palmeiras é o vice-campeão brasileiro. Palmeiras está reestruturando, está vindo nesse processo de desenvolvimento, né? E tem tudo aí para ser cada vez mais forte dentro do cenário do futebol feminino, porque eu espero que tenha mais investimento para manter as jogadoras que estão, né? Manter o treinador, mas Palmeiras agora está surgindo, mas só em 2019, viu? De forma agora mais estruturadona. O engraçado que, assim, a gente fala do... Por que eles pararam de incentivar o futebol feminino? Sendo que está crescendo, né? Fala assim, não vende ingresso. Será? Cara, mentira. Porque não vende ingresso. Como assim não vende ingresso? São lendas. Eu falo que são lendas, tá? Em 2019, a gente teve a final do Campeonato Paulista, né? Entre Corinthians e São Paulo. O Corinthians ganhou do São Paulo e foi um jogo na Arena do Corinthians. E esse jogo teve quase 30 mil pessoas assistindo o jogo. Então foi um dos recordes de público para o futebol feminino brasileiro. E assim, as pessoas assistem, as pessoas têm interesse. O que eu vejo, né, a partir dos meus estudos, é que as modalidades femininas, elas atraem o público porque elas mostram verdade, elas mostram um propósito, tem uma luta por trás, tem uma mensagem por trás. E isso atrai muitas pessoas, tá? Então quem fala que não dá audiência é mentira, tá? É hater, eu falo.
Eu também. Eu discordo. Eu falei, poxa, quando passou o futebol mundial, que é a disputa do nosso Brasil, eu não perdia um jogo para assistir as meninas lá jogando, e eu assisti o delas, não assisti o dos homens, tá? Tipo, porque eu falava, pô, e todo mundo. Certíssimo. E depois os repórteres que eu assisti falavam que as meninas estavam jogando muito melhor que os homens. Eu falei, então, mas para que eu vou assistir os caras e elas não? Vou prestigiar as meninas. Exatamente. Ah, é só, Maravilhosa. né? Aí você citou, aí eu queria também uma outra, porque assim, também falta estrutura no que nem eu até falei, nos homens, né? No futebol masculino, no esporte em geral, no Brasil, né? Falta, não só. É que assim, a gente foca nas mulheres porque nós somos mulheres e queremos prestigiar as mulheres. E existe um machismo muito grande ainda aqui no Brasil. Eu não sei se você pode falar um pouco também sobre isso, porque eu acho que piorou depois desse nosso presidente, se pode chamar ele assim, mas, entendeu? Que é complicado. O que você me diria hoje, como que está essa questão do machismo? Ah, olha, o que eu posso te dizer, a gente tem visto, né, o que tem acontecido é um avanço, né, do autoritarismo, um avanço do conservadorismo na nossa sociedade, né, esse governo de extrema direita, podemos falar que é um governo de extrema direita, autoritário, fascista, né, e que tem nas suas bases a misoginia, né, a misoginia e o racismo, assim, estão no DNA desse governo, né? E isso, né, quando você traz pessoas públicas que enaltecem discursos misóginos, enaltecem discursos racistas, discursos fascistas e nazistas também, você dá liberdade para que outras pessoas reproduzam esse tipo de comportamento no dia a dia. E é isso que a gente tem visto, né? Tanto que os números, né, por causa da pandemia também, os números de feminicídio aumentam no Brasil, os números de estupro de vulneráveis aumentam no Brasil. É um cenário desolador, porque não tem controle, não se tem controle, e quem está no poder reproduz essas falas e dá aval, chancela esses tipos de comportamento, né? Então tem sido dias muito difíceis para nós mulheres, porque a gente não tem política que venha de cima de proteção para nós mulheres, né? É tudo muito falho. A gente tem uma ministra dos direitos humanos lá, uma Damares, que enaltece um discurso de estereótipos de gênero. Ah, meninas usam rosa, meninos usam azul, meninas precisam ser princesas e homens príncipes. Então, assim, a gente vive tempos muito difíceis. E que esse avanço do conservadorismo, aliado, eu sempre digo, às redes sociais, à desinformação, à fake news, torna esse cenário muito difícil e torna essa polarização do que a gente vive, né, da nossa sociedade, ainda mais pior, né? Então, assim, o machismo tem crescido e muito na conta eu coloco desse desgoverno que a gente tem vivido. E você sabe que a Deus Samba foi criada, assim, a gente acabou tendo essa ideia de ter o Deus Samba na Cast, fazer esses vídeos, essas conversas, exatamente por isso, para a gente estar ali informando, conversando com as pessoas. Se ela quer informação, então, sei lá, cola nas pessoas que realmente vão te dar um norte, né? Não levar a informação errada, ou sei lá, né, tipo, muito equivocada, né? Não é nem. Não, perfeito. E aí a gente chama essas pessoas como você, como as outras pessoas que nós chamamos aqui para levar esse papo, e que tem outros que falam assim, isso é mimimi, isso aí não... esse negócio aí de que mulher não tem espaço, não sei o quê. Não, a deputada do PSOL, inclusive, ela sofreu lá uma coisa, eu diria uma baixaria, né? Porque aquilo é uma baixaria. Foi. E falar que as mulheres não conseguem o seu espaço, sendo que na Câmara só foi ter banheiro feminino em 2016. Cara, não tinha banheiro feminino, ou seja, era um lugar só de homens, né? Então eles nunca Exato. pensaram.
Então, Exato. e é algo recente, não é uma coisa, tipo, já tem anos isso, então não é mimimi, né? Então eu acho que as pessoas têm que se ligar mesmo e começar a fazer a diferença. E o que você, como uma pessoa que está aí na atividade digital para informar e tal, o que você falaria para a gente, o que a gente poderia fazer para ainda melhorar essa questão de informação, de cortar essa questão machista, que você sugeriria, né? Eu acho que a gente precisa ir muito pelo caminho do senso crítico, sabe? Do questionamento. Eu coloco muito isso, assim, para minha vida, né? E tento transmitir isso para a vida das pessoas, que é questionar o sistema, questionar as relações, questionar o mundo que a gente vive, mas assim, é questionar ao máximo, de forma bem minuciosa, né? E principalmente questionar as relações de poder, né? E do porquê que as coisas acontecem dessa forma, para buscar informações que te dão um pouco de resposta sobre isso, sabe? A gente está vivendo tempos muito loucos, mas esses tempos loucos são extremamente justificáveis quando a gente olha para trás, quando a gente estuda história, quando a gente estuda filosofia, sociologia, quando a gente lê. Então, eu acho que um dos conselhos que eu daria para as pessoas é a leitura. Mas não essa leitura que a gente faz, essa leitura rápida ali, que a gente come as palavras, né? Mas é uma leitura com calma, com tempo, com tranquilidade. A gente perdeu esse hábito de parar para ler um livro, né? Em meio a tantas informações que a gente vive. Então, o meu conselho seria, primeiro, o questionamento, mas um questionamento muito profundo e buscar referências. A gente precisa de referências. Então, precisam ter outras pessoas que a gente possa se apoiar. Não adianta eu ficar aqui lendo meu livrinho sozinho se eu não apoiar outras ideias, se eu não apoiar outras pessoas, se eu não referenciar aquilo que eu acredito. Então, a gente precisa dar visibilidade para outras pessoas, né? E como a gente faz isso? Consumindo outras pessoas, outras leituras, outros tipos de conteúdo, para a gente abrir a nossa cabeça e expandir um pouquinho mais os nossos horizontes, né? Para aquilo que a gente acredita, sabe? E no meio dessas desinformações que a gente vive, né? Você você cria conteúdo digital aí na sua página, aliás, tem matérias muito bacanas, eu indico, já indiquei para várias amigas. Obrigada, minha querida. Mas você se dedicou mais a isso devido à pandemia, porque, a gente ficou trancada e aí você, como professora de educação física também, você não tinha, o que você ia fazer? Muita gente que eu vi, até meus vizinhos aqui, eu via dando aula pelo celular e fazendo ginásticas e tal. Eu falei, você deve ter ido para essa questão de conteúdo digital exatamente pela pandemia, não foi? Exatamente, foi exatamente por isso. De 2017, né, até o meio desse ano, eu trabalhava numa escola também, né, numa escola particular aqui de São Paulo, eu era treinadora de futsal nessa escola, e aí a escola parou, né, no sentido de foi tudo pro online, e eu me vi com muito tempo aqui em casa, né, com muito tempo, assim, não estando naquela rotina de sair toda hora, eu não parava em casa, né. Eu falei, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de tecnologia, de informação, então eu falei, nossa, vou começar a ler mais, né, sobre o que eu gosto, vou começar a fazer curso, como todo mundo deve ter feito pão e curso na pandemia, aposto. Ter certeza que você fez um pão na pandemia. E aí eu falei, live, cara, eu tava até cansada de tanta live. Exatamente. Aí eu falei, vou estudar, vou me dedicar. E eu fui me envolvendo nesse universo digital, fui tentando transmitir aquilo que eu acreditava nas minhas redes sociais, de forma bem tímida, pequena ali. E aí eu comecei a, entender que eu amava fazer isso. Eu falei, nossa, eu amo fazer isso. Eu amo produzir conteúdo, eu amo sentar aqui na frente do computador, eu amo fazer isso. Então, eu vou começar a me dedicar. Comecei a estudar mais sobre isso, comecei a buscar informações. E aí, eu vi que em 2020, assim, foi um boom para mim em relação a isso. Deu muito certo, né? Aí, eu entro em 2021 já num processo de transição de carreira mesmo. Fui contratada por uma agência de marketing para fazer uns conteúdos também. E aí, esse ano, assim, só foi a constatação de que eu estava no caminho certo, né? Tanto que no meio do ano eu larguei o meu emprego na escola, né? E recebi uma outra proposta para criar conteúdos hoje para Centauro, a loja Centauro. Então, eu crio conteúdos para a página do Instagram
da loja Centauro, então eu vi nisso uma oportunidade, falei, puta, eu sou boa nisso, então eu vou me dedicar a isso, e começou a dar certo, mas eu sou fruto da pandemia, tá? Eu sou fruto, eu me questionei demais na pandemia, por Você isso que se veio, reinventou, com fez o certeza, laboratório em casa ali, tipo, começou a estudar, fez o laboratório e deu certo. deu E, super certo, e cheguei aqui, assim, sobrevivi. Eu falo que nós todos, né, somos sobreviventes da pandemia, mas saúde mental ali nos altos e baixos, enfim. Mas eu entendi que esse era o meu lugar, é um lugar de criação, então eu sou muito relacionada à criação. Eu entendi também que a minha cabeça funcionava de forma diferente. Fui diagnosticada com déficit de atenção no meio desse caminho. Comecei a fazer um tratamento, entendi que o tratamento salvou minha vida, entendi que, nossa, muitas coisas do que eu passava era por causa do déficit de atenção não tratado. E aí, eu cheguei aqui com tudo e, assim, hoje estou muito feliz na minha escolha em trilhar o caminho da comunicação e da criação de conteúdo. olha, cara, você falou uma coisa que, olha só, hein, é algo em comum. Eu também tenho déficit de atenção. Falamos da Ritalina. O que seria da minha vida sem a bendita Ritalina, que hoje eu faço tratamento com Ritalina? Assim, é o que me salvou, assim, de verdade, eu falo que tem uma japa antes, né, do tratamento e uma japa depois, né, e eu gosto de explanar isso para as pessoas, de falar da importância da gente ter um diagnóstico adequado em relação à nossa saúde mental, em relação a algum transtorno. Eu vivi 33 anos da minha vida sem saber que eu tinha déficit de atenção, me culpando por várias coisas. E aí, esse ano, nossa, graças aos orixás, graças ao universo, e veio esse diagnóstico que me ajudou muito. Porque as pessoas com déficit, eu falo assim, a nossa cabeça é muito rápida, você está ali, né? Outro nível. Fica acelerada, e você já está lá, você acha que você já está lá na frente, já cortou o pão, fez o pão. Exato. Mas a sua cabeça, só que aí você tem que focar, né, e fazer devagar, né? Mas eu acho que, minha querida. mas tudo tem o seu porquê também, mas dá para fazer. Se você focar, você consegue fazer. Exato. Precisa, assim, é um movimento, né? Mas dá. Ó, estamos aqui para contar história. Então, existe uma vida que a gente consegue viver, né? Ter qualidade de vida tendo déficit de atenção. Então, a gente está aqui para contar história. A minha psicóloga sempre falou, quando qualquer tipo de problema, né, na sua vida começa a atrapalhar o seu dia a dia, aí você tem que se preocupar. Exatamente. Enquanto você está tendo o seu dia a dia, você está levando tranquilo, beleza. Quando começar a prejudicar, aí você tem que... Exatamente. Mas para isso a gente tem que fazer esses exercícios, essas coisas todas, tomar a Ritalina, fazer a Ritalina. Haja terapia, haja terapia. É isso, mas são ferramentas, né, para a gente ter qualidade de vida. Eu acho que é o principal, qualidade de vida para a gente. Sim, com certeza. Bom, você foi realmente, como é que fala? Você se lançou, você se reinventou, você fez do limão uma limonada, né, na pandemia. E o que você diria para o esporte no geral? Foi um retrocesso, né? No esporte geral, então, futebol feminino, masculino, e o que esperar agora, nesses próximos anos, para a retomada, né? Eu vislumbro algumas coisas, mas você, como está inserida dentro, né, desse universo, você pode falar para nós aí o que a gente pode, ao pós-pandemia, o que a gente pode esperar aí do esporte feminino no geral, porque a gente teve, eu acho que, perdas, todos nós tivemos perdas, né? Mas eu acho que o esporte, no geral, teve um grande retrocesso também. Sim, assim, me preocupa muito esse cenário pós-retomada, né? Para o esporte feminino de alto rendimento, né? Falando nesse nível, porque assim, falando pelo menos do futebol feminino, ele estava vindo numa crescente, aí a pandemia deu um chute em todo mundo, e aí agora é o momento de catar os cacos e retomar de novo esse crescimento lento que estava tendo, né? Mas o que me preocupa muito em relação ao esporte feminino é
a esfera governamental, né? A perda, a gente teve, não existe mais Ministério do Esporte, algo que existia e era muito benéfico para atletas, né? Então, hoje a gente não tem Ministério do Esporte, a gente tem as poucas políticas ali de Bolsa Atleta, enfim, mas de ficar pingando, não se tem um olhar, né, preocupado para isso. E nessa corda, nessa queda de braço, quem vai sofrer são as atletas, são as mulheres, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Que tá real, que tá acontecendo agora. A atleta Rosângela Santos, ela é uma atleta, ela é do atletismo, já foi para várias Olimpíadas, é uma super atleta do Brasil. E assim, ela foi dispensada do clube dela, o Clube Pinheiros, ela é uma mulher negra, e ela tá fazendo bico para sobreviver de aplicativo, dirigindo carro de aplicativo. Porque não se tem, né, uma ajuda, né? Os atletas hoje no Brasil, principalmente as mulheres, ficam descobertos ali, tá? Quem tá no alto, quem tem a fama, quem tem os patrocínios, beleza, mas quem não tá nesse nível, assim, sobrevive, tá? Sobrevive como dá. Então, me preocupa muito essa falta de apoio do governo, tá? Pós-pandemia, para esses atletas que voltaram de Olimpíada, né? Para essas pessoas que saíram Que desse ciclo representam o olímpico. Brasil, né, gente? Eles vão Exatamente, representar exatamente. o Brasil. Eu acho que eles deviam ser Então, mais valorizados. exatamente. Então, eu não fico muito animada, porque eu acho que pelo governo que a gente tem, não dá para se animar muito, porque esse governo essas ações do governo refletem diretamente no esporte, e para as mulheres o peso é maior ainda, sabe? Então, assim, a gente vai ter uma Olimpíada daqui 3 anos. Esse ciclo olímpico vai ser sofrido para muitos atletas em relação a ter dinheiro para poder fazer um ciclo olímpico bom. Então, eu fico com muito pé atrás. A gente viu o Brasil indo ali na Olimpíada, mas muito ainda do resquício dos outros governos, tá? Então, a gente vê o Brasil, mas Bolsa Atleta é um resquício dos governos passados, do governo da Dilma, do governo do Temer. Agora, em 2024, a gente vai ver mesmo como é que vai ser com o governo Bolsonaro, que vai ser um ciclo do governo do Bolsonaro para esses atletas. Então, me preocupa muito, sabe? Você está falando aí do Ministério, um cara que tira o Ministério do Esporte, culturalmente também, Exato. educação também, né? Ele não, em momento algum, apoia isso, porque Não. quanto menos a população ficar mais, vamos dizer, burra, né, entre aspas, é melhor para ele. Exato. Enfim, a questão do esporte também, você falou, assim, não mudou nada da minha época, que foi em 1986, vamos dizer, de hoje. Ou seja, o atleta continua tendo. Eu fui judoca eu era judoca e na minha época não tinha o futebol feminino, né? Assim, que não era tão expressivo. Mais o judô eu fui, mas era com eu que ia com meu dinheiro. Era realmente o que você falou, é isso. Tipo, se você queria se desenvolver, você tinha que se desenvolver sozinha. E continua sendo do mesmo jeito, ou seja, não mudou nada. De 86 para cá, não mudou nada isso. Exato. Eu acho que agora sim a gente vai ter um impacto muito significativo, viu? Porque é isso, a gente não tem mais ministério. Ter o ministério é algo muito importante para a sustentação de um esporte a nível, se o Brasil quer ter bom desempenho, né, na Olimpíada, enfim, né, que é uma vitrine política também, falando, né, a Olimpíada é uma vitrine super política, mas não ter o Ministério do Esporte e essa pasta ser totalmente esquecida e jogada de lado é muito sério, e agora que eu acho que a gente vai ver as consequências disso agora. Vai refletir, né? Porque Vai, até com então certeza. a desculpa é a pandemia, é não sei o quê, nunca vai ser o governo, né? Aí depois quando acontecer em 2024, aí vão ver realmente o que vai Exato. sobrar. E uma outra coisa que sempre me surpreendeu foram o esporte paralímpico, né? Eu acho, cara, que se nós não temos as pessoas saudáveis, vamos dizer assim, que são, né, não faltam membro, estão ali. O Paralímpico, então, imagina você o que deve sofrer mais ainda de essa questão
financeira, apoio? Ó, Você tem algum estudo que eu você tenho já... alguns dados né? assim para te falar do Paralímpico. Paralímpico, ele o que aconteceu? O que acontece, né? No governo do Fernando Henrique Cardoso, eles assinaram alguns termos, né? Destinando, por exemplo, os dinheiro da loteria, uma parte do dinheiro da arrecadação de dinheiro de loteria de aposta para o esporte olímpico. Então, até hoje isso acontece, tá? Então, o dinheiro da loteria, das apostas, uma parte dele é destinada para o Comitê Olímpico e para o Comitê Paralímpico. E isso foi muito benéfico para o Comitê Paralímpico para ter verba para esse comitê, né, para ele conseguir sobreviver ao longo do tempo, né? Tanto que a gente hoje, o Brasil, ele é uma potência paralímpica. Então, se a gente fala, o Brasil é um dos países que está lá no topo do Paralímpico, mas muito por causa dessas políticas, né? Dessa política de incentivo do governo de colocar uma parte do dinheiro das loterias para o esporte paralímpico. E tanto que o esporte paralímpico tem um centro de treinamento fantástico aqui no Jabaquara, aqui em São Paulo. Um centro enorme, um complexo esportivo. Nem o Olímpico tem, mas o Paralímpico tem esse complexo que ajuda muito, tá? Mas o esporte paralímpico sofre muito com a falta de visibilidade para os atletas, né? Porque acaba o que acontece na Olimpíada, mas para o Paralímpico é pior. Assim, porque as pessoas não se interessam em conhecer a vida dos atletas fora da Paralimpíada, né? E quem tem visibilidade na Paralimpíada são muito os nadadores, o pessoal do atletismo, né? Agora, as outras modalidades paralímpicas, que são várias que o Brasil participa, acaba sofrendo com essa falta de visibilidade. Aí os atletas precisam ter outros empregos, né? Não conseguem se dedicar exclusivamente só para o esporte paralímpico, precisam ter outras ocupações. Então, isso é um grande problema também, né, para o atleta paralímpico. Nossa, eu não tinha ideia. Eu sabia que tinha uma verba, mas eu não sabia exatamente como, né? E por que especificamente, sei lá, perguntando como leiga Não, mesmo. claro, não, pode perguntar, não, acho que é isso, a gente está aqui para fazer isso, para bater um Por que, papão. por que que o governo, em vez de tirar esse dinheiro, sei lá, tirou lá, por que que não faz isso para os outros esportes? Exato, ele faz isso a nível, então é a nível olímpico, né? Aí é um grande emaranhado de politicagem das federações, né? Confederações. Existem super grandes brigas políticas entre confederações e federações, né? Em relação aos seus interesses, né? Então, essa verba vai tudo para o Olímpico, né? Para o Olímpico repassar ali para os atletas, né? E aí quem sabe passar para federações, e aí da federação repassar para. Tipo um jogo político absurdo, né? Não tem nenhuma mulher nas confederações e federações? Tem mulher que esteja lá no. Tem alguma? Tem, mas é muito pouco, tá? Eu não sei quantas são, mas tem, mas é um número baixo. Então aí a gente entra no mundo das gestoras, né? Do universo do esporte, que é um número baixo, assim também como treinadoras, né? No geral, é um número muito baixo. Treinadoras que foram para as Olimpíadas, uma representatividade muito baixa, tá? Mas as mulheres têm muita dificuldade de ascender nesses cargos de liderança, tá? Dentro do esporte, também dentro da gestão do esporte. Por que será, né? Por que será? Exato, porque Por que será? A gente fala que é machismo e eles não acham que a mulher é capaz de estar ali na liderança. Um outro esporte, sei lá, que eu acho que começou, eu vi, acho que uma vez só, futebol americano. Eu já vi meninas jogando, mas primeiro que eu também não entendo muito esse negócio aí, não. É difícil, é difícil, não As é fácil. jardas, não sei o quê. Acontece muitas coisas nesse jogo. E eu não tenho muito. Mas pelo que eu já, assim, por alguns anos que eu vim olhando o esporte, e quando eu participei, eu sempre vi ascender o esporte porque tinha alguém específico ali, que nem tipo a Marta, no vôlei, a Vera Moser. Ana Moser, nossa, confundiu Ana com a Vera. A Ana Moser. A Ana Moser, aí teve no basquete a Hortência, a Paula, que era da minha época, né? E hoje o basquete feminino também, Não esquece, tá?
Não existe, assim, é triste, tá? No basquete, tanto o masculino e o feminino nem participaram das Olimpíadas, o Brasil não teve Verdade, tá? representante, não teve, tá? Mas para o feminino é pior ainda, assim, a realidade para chegar ao nível olímpico, tá? Eu vejo um grande sucateamento do basquete. A gente fala muito, vamos dar visibilidade para o futebol feminino, mas o basquete precisa de um grande impulso, mas eu vejo uma falta de interesse absurda de quem gere a modalidade a levá-la a sério, sabe? Existem vários escândalos de confederação e federação de basquete, enfim, vários causos aí, mas o basquete feminino é assim, é triste, viu? Porque a gente teve uma geração muito vitoriosa, viu? Por isso que eu era da minha época, o basquete e o vôlei feminino que estava começando a trilhar ali. Mas o basquete naquela época, 86, 87, nossa, era o auge. Era da Paula, da Magic Paula e da Sim, Hortência. exato. E depois disso, cadê? Não teve mais Caiu. nada. Caiu, porque também aí você entra num lance também de incentivo para as meninas jogarem basquete, de terem clubes, né? Quantos clubes você conhece que oferece basquete para as meninas? Que oferece a base ali para as meninas jogarem, poderem começar a modalidade? É muito pouco. E aí se começa assim, vai começar num clube um pouco mais elitista, como um clube paulistano, um clube Pinheiros, né? Que tem essas oportunidades, né? Enfim, mas assim, de formação local que ofereça basquete para as meninas é muito pouco, né? Então, E eu isso não acaba conheço. refletindo na renovação, né? Acaba refletindo na renovação da modalidade, né? Para que tenham outras gerações campeãs, né? Porque, sei lá, não ouço mais falar. Outra coisa que eu não ouço mais falar, vai, uma coisa que, sei lá, o basquete caiu, mas o handball ascendeu. O handball, na minha época, eu amava handball. Eu só não fui pro hand porque não tinha hand. Não tinha handball para. Não tinha clube, não tinha nada. Era só interclasse, assim. Eu jogava hand com o meu colégio com outro colégio. E não tinha. Hoje já tem, né, as Olimpíadas e tal, com o Sim, handball. E, sim. e isso, o hand, ok, das mulheres, Mas você mas sabe que o hand, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ressaltar do hand, é que ele é uma das modalidades mais praticadas em escolas, viu? Handball. E isso traz uma proximidade das crianças, das meninas, com a modalidade. Então, o hand ele é uma modalidade que ajuda muito, né? Também, porque é uma modalidade muito popular no escolar, nas escolas, nas aulas de educação física, né? Muito mais até que o basquete. Então, isso ajuda muito. talvez será que é porque a estatura nossa não ajuda e no hand tanto faz? Porque tudo Eu bem, acho assim, eu acho que é Eu acho que mais. falta mais incentivo mesmo para as meninas jogarem mais basquete, porque eu acho que no range, o range escolar, pelo menos, assim, é muito popular no Brasil, nessa cultura escolar, assim, handball é muito popular nas aulas de educação física para as meninas. Eu lembro que eu jogava pelo. O objetivo era Legal. ele era um colégio que ele tinha ele jogava contra os outros colégios e eu era de outro colégio, né? E a professora que dava aula para mim de educação física falou: "Você não quer jogar no objetivo?" Aí eu Olha, falei: "Eu quero." Aí fui a goleira do objetivo porque que ela me pegou legal. para jogar lá Olha, contra outras escolas, que bacana. porque então assim, e eu amava, só que não tinha Jogos Olímpicos para. Naquela época não tinha. Hoje já tem. Se tivesse naquela época, eu teria jogado o hand em vez de jogar futebol de campo ou mesmo de salão. Se bem que eu gostava de salão. Mas é isso. A escola tem um papel fundamental para o handball, viu? Eu falo que é muito popular na educação física. O handball, o vôlei, é o O trio vôlei. fantástico que a gente fala, né? Que é o futebol, o vôlei e o hand. E aí o basquete O não é basquete muito acaba ficando um popular. pouco mais de lado, viu? É mais coisa de americano, né, basquete? Super, super. Na cultura, Que, tá no sangue. os caras têm na casa deles lá aquela a, A a, sexta lá, a cesta, né, para jogar e tal. E, e aqui a gente não tem essa cultura. Agora, outra coisa, o atletismo também no Brasil, eu estou falando das mulheres,
nós também tínhamos, que eu achei que dessa vez a gente não foi muito bem, aquele salto com vara, que era a nossa amiga lá, como é o nome dela? A Malren. A Malren, ela é a única, né, que despontou também, mas agora também, depois dela, eu acho que não vai ter mais ninguém, né? Isso, a gente vive Não tem uma esses constância, né? altos e baixos. Não tem principalmente pro esporte feminino, né? Essa renovação, né? Então tá, a Malren foi medalha de ouro, meu, um negócio super difícil. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, meu, celebrando. Mas aí, cadê a próxima, né? A próxima atleta brasileira do salto, né? O Vara que pode ir lá despontar. Não tem, né? Porque é isso, vai caindo, vai oscilando, né? Enfim, é muito triste isso, viu? Que a gente não consegue se manter. É falta de incentivo mesmo, porque acho que Total. todos os países lá fora, que nem a ginástica olímpica tem, lá fora eles têm uma tradição. A China, os caras ganham sempre, né? Estados Unidos, Romênia. Agora aqui, a nossa ginástica olímpica hoje tem nome, tem por algumas pessoas que já despontaram, mas eu não sei se daqui, sei lá, algum tempo mais vai ter gente que esteja lá no pódio representando, né? Porque a gente tem alguns anos que a gente está lá. Exato. Mas é isso. Essa constância. A gente precisa ter essa constância, né? E como que a gente vai ter isso? É incentivo. Exatamente. E nas escolas também. Você falou uma coisa que é interessante que eu não tinha pensado. Mas nas escolas hoje não dá ginástica olímpica. Onde é que eu vou estudar se eu quiser? Esse ginástica olímpica é muito específico, né? Um grande centro formador aqui em São Paulo é o Guarulhos. A prefeitura de Guarulhos tem um projeto muito legal de ginástica, tanto que a Rebeca Andrade, que ganhou as medalhas aí para o nosso Brasil, vem desse projeto de Guarulhos, da prefeitura. Então aí, ó, a prefeitura fomentando o esporte, né? Você vê que legal. E aí é isso que falta também, né? Esse fomento, assim, do poder público, incentivando, disponibilizando locais, né? Profissionais, porque dá resultado, sabe? Dá resultado quando tem. O atletismo, você falou agora, eu lembrei que ali no Ibirapuera tinha um centro olímpico ali ainda muito tem, bacana. lá tem. Ainda existe o centro olímpico. Porque a Paula, a Magic Paula, era, quando tinha o do esporte, ela era do esporte lá na época. E ela no CI, né, Centro de Esportes Intensivo, acho que é isso. E ela ficava lá no Centro Olímpico. E sempre foi muito bacana aquele Centro Olímpico. Não pode acabar esse Centro Olímpico. Não pode. Ele ainda existe e, ó, para o futebol feminino, o Centro Olímpico é muito importante, tá? Porque o Centro Olímpico é um dos... Hoje a gente falava do Juventus, na época que formava as atletas, hoje a gente pode falar que o Centro Olímpico é um grande clube formador das jogadoras que querem seguir a carreira, né? Então é um lugar que dá oportunidade para meninas de 13, 14, 15, 16 anos jogarem, né? Com estrutura, de forma gratuita, tá? E é um trabalho da prefeitura, né? Um trabalho da prefeitura que oferece isso para a população, né? Para as pessoas. O meu medo é que, sei lá, eu tenho alguma restrição, algumas coisas com o Dória, sabe? Falando agora abertamente. Porque o cara vive pegando, administrando e vendendo, dando, né? Exato. Sabe, eu fico com medo, tipo, sei lá, o Centro agora a empresa X, que me parece que estavam cogitando isso. Eu não sei se isso um tempo atrás, dos empresários fazerem, mas os empresários vão ajudar, eles conseguem com dinheiro patrocinar, mas e como é que vai ser esse patrocínio? Essas pessoas carentes, vai ser para todo mundo? É isso que me preocupa. E com razão, viu? Estavam fomentando isso. Eu falei, se acabar com o Centro Olímpico... Queriam acabar com o Ibirapuera, né? Com parte do com o complexo lá do Ibirapuera, né? Queriam
demolir para construir prédio, né? Que barraram isso, né? Essa loucura, né? Que barraram. Mas não dá para duvidar, Até né? quando? Não, mas até quando? Barraram agora. Exato. Daqui a pouco volta essa história. Eu sou contra completamente. Não. Eu sou corretora de imóveis, só que eu acho assim, o crescimento pode acontecer, mas com consciência. Exato. Gente, dá para conviver com a nossa, como é que fala? Com a... Ai, meu Deus, agora me fugiu a palavra. Com desenvolvimento, Sim. dá para fazer se desenvolver sem destruir, sem, saber... Planejamento, né? Exato. Coisa que no Japão, nossa, no Japão a minha sobrinha tá lá, ela falou que é outro mundo. Olha. Os caras convivem ali com vulcão, com todos, com tudo que acontece lá, né? As placas tectônicas, terremoto, tudo. Só que eles convivem ali harmonicamente, né? Claro, a natureza, quando vem de vez, vem, mas eles reconstruíram tudo num negócio que achei que eles iam demorar anos. O cara, em 2 anos, estava tudo pronto, tudo. Você viu? Tudo... Nossa, eu admiro muito o povo Eu oriental. também admiro muito a cultura japonesa. Eu acho que eles são demais e acho que eles tinham muito que ensinar pra gente isso. Muito. É de uma resistência muito grande. Então, me preocupa muito essa questão de estar essas coisas que são nossas, né, que é do município, que é do estado, eles começarem a fazer esse leilão, que é um leilão, né? É um leilão, exato, Vitor. Olha, é triste, é muito triste. Bom, agora, para a gente dar uma finalizada aqui o que você espera nesses próximos 5 anos, né, olhando assim para esse mapa todo, as mulheres, elas cresceram, né? Elas evoluíram, mas o quanto ainda tem para a gente evoluir nesses próximos 5 anos, você na sua... Tem muito. Eu acho que agora muitos assuntos que antigamente não eram aprofundados e não eram falados ganharam voz. Muito também por causa das redes sociais, né? A gente vive muito esse processo de muitas causas, né? Muitos acontecimentos ganharam força nas redes sociais e acabam chegando para muitas pessoas, né? E o que eu vejo assim de perspectiva é ainda mais essas vozes que não vão se calar, né? Por muito tempo nós fomos silenciadas, né? Só que eu acho que agora as injustiças, né? As violências, elas vão ser cada vez mais denunciadas, sabe? Eu vejo tempos de denúncia muito fortes e com as redes sociais muito a favor para esse movimento chegar a muita gente, para fazer barulho, sabe? Então, a minha perspectiva é de que cada vez mais a gente não vai se silenciar. A gente vai denunciar, vai ser falado, vai denunciar agressor, vai falar de feminicídio, vai falar de transfobia, de LGBTfobia, vai se falar. E esses assuntos incomodam muita gente, porque as pessoas falam, é mimimi. Mas eu vejo que daqui para frente não é um caminho sem volta para nós mulheres em relação à denúncia das nossas violências. E vai ficar cada vez mais forte com o passar dos anos, porque a gente vai, com certeza, a gente viu um comportamento e vai parar de normalizar determinados comportamentos. A gente já está parando de normalizar esses comportamentos. E isso vai ser denunciado. E as redes sociais é um grande lugar para isso acontecer, né? Eu acho que as redes sociais são uma faca de 2 legumes. Exato. Elas são. Elas dão voz para nós que estamos aqui. Mas também não dá voz para os idiotas. Porém, a gente tem que usar com inteligência, exato, né? Mais até do que esses outras pessoas aí, para que a gente ganhe espaço cada vez mais, né? Sim. Porque, cara, se cada um de nós
levar, até ontem, no Mãos Dadas, a nossa entrevistada, ela falou que a gente precisa de mais amor, mais compreensão. Se a gente levar para o próximo, dar a mão para o outro, eu acho que a gente faz essa corrente enorme e a gente ganha isso aí. A gente, Eu também acho, eu super né? acho. Eu acho que a gente é isso. E Essa aí, eu acho que as redes conexão, sociais, exato, são conexão. conexões, conexões do bem, eu digo, né? E eu acho que a gente cada vez mais vai denunciar comportamentos que não são legais, né? Cada vez mais a gente vai falar, vai apontar e falar, olha, esse comportamento não é bacana. E quando a gente também se une, né? Nós vamos juntas, né? E temos homens que são aliados também às nossas causas, aos nossos propósitos, a gente ganha muita força. Por mais que os momentos que a gente vive momentos assim de muitos altos e baixos, muita desesperança, né? Mas eu sempre no final das contas acredito assim, eu não tô sozinha. Não tô sozinha. A Marta não tá sozinha, você também não tá sozinha, sabe? Então, isso que me faz continuar, é saber que eu não tô sozinha nessa luta. Que tem gente que compactua dos mesmos valores e ideais que eu. Então, opa, isso já dá uma fortalecida. Por isso que eu falo. E olha, gente, mulher na política, vota em mulher. Exato. No esporte, dá a Consuma mão. mulheres. Então acho que a gente tem que ter essa consciência, né? LGBT, abraça Exato, LGBT, né? É, eu acho que é isso que faz essa corrente ir para cima, né? exato, E a gente ganhar espaço, porque ainda exato. a gente tem que ganhar? Tem muito que andar? Tem, mas a gente está junto. Tá. É isso, e sempre lembrando, né? Qual que é a estrutura de poder que a gente vive hoje, né? Que rege o mundo, né? A estrutura de poder que rege o mundo é do homem cis, heterossexual e branco. São essas pessoas que detêm o poder na maioria das relações da nossa sociedade que regem o mundo, né? Que tomam as decisões. As decisões são tomadas por essas pessoas. Né? E a gente precisa, quando a gente lembra disso, a gente fala: opa, não é normal essas pessoas terem o poder e a voz nas decisões. E a gente precisa mudar, a gente precisa colocar pessoas diferentes nesses locais de decisão, né? Então é isso, a gente se fortalece para entender que a gente precisa de pessoas diferentes, dando a palavra final também, né? No esporte, agora você me falou um lance que realmente é o branco heterossexual, que você É vê um mais. padrão. E agora, no esporte em si, eu vejo que essas pessoas, as pessoas pretas, a LGBT, existe um espaço para elas. Eu acho que tem esse espaço, que ela não teria normalmente, sei lá, numa empresa, sabe? Tipo, eu acho que eu consigo visualizar isso. Eu não sei se isso é real. No esporte vão dar vez só para o branco hétero ou branca hétera, ou vão dar vez para a negra LGBT? O pessoal bate o pé. Sim, é que quando a gente fala ainda, né, a gente tá falando de pessoas LGBT, negros e negras, é que é um pessoal que é muito insistente. E aí eles lutam muito pelo espaço, sabe? Mas Não não é, é porque é fácil, né? É não, mais não é fácil. porque é fácil, é um pessoal que, assim, resiste. Se eu diria que tivesse que falar a palavra, assim, é resistência, é assim, um pessoal que briga pra estar lá, sabe? Porque nada foi dado de graça, assim, é um pessoal que luta muito por espaço, por visibilidade e pra botar a boca no trombone pra denunciar, sabe? Então eu acho que por isso que a gente vê assim, porque são pessoas que não ficam caladas, são pessoas que lutam pelas outras, sabe? Lutam para que outras Uhum. tenham condições também. Porque quando eu pensei aqui rapidamente no esporte. Marta é lésbica. Cristiane, lésbica. Mulher, negra. Se você falar, elas não são brancas, né? Então, assim, se você vai começar a pegar assim, as pessoas que estão aí na mídia, mas se destacaram, mas foi o que você falou, foi com garra, fibra para chegar lá, né? Exato, exatamente. Os caminhos não foram fáceis. Então, assim, o que eu
o que você diria para as pessoas? Não desistam, né? Eu falaria, não desistam. Tipo, a gente resiste, sabe? É uma luta constante, assim, o que cansa, haja saúde mental, mas assim, o final é a gente resiste. E tem um porquê da gente fazer isso, sabe? Eu acho que quando a gente entende que tem o por que que a gente resiste, sabe? É por nós? É, mas é por outras mulheres, para as outras pessoas que vão vir na nossa sequência, sabe? Não é só porque a gente está aqui, não, é porque a gente quer construir um futuro melhor, a gente quer construir dias melhores. Por isso que a gente insiste, tá aqui falando, debatendo, problematizando. Não é pela gente, mas também é pelas outras pessoas que vão vir, para que o caminho para essas outras pessoas seja mais suave, seja de menos desigualdade, seja de menos injustiça, sabe? Você é assumida desde sempre ou desde quando? Não, olha, desde os meus 18 anos, viu? Posso falar que assim, desde os meus 18 anos eu já permeio no ambiente LGBTQIA+, mas atualmente eu sou casada, vai fazer 10 anos que eu tô com a minha esposa, né? Nós nos casamos, vai fazer 3 anos. A gente se casou mesmo lá no cartório, porque a gente achava que era um ato político ir lá casar, assinar as coisas, né? Sim. Mas, assim, eu falo que a maior parte da minha vida é com ela, assim. Então, mas claro, minha mãe surtou, todo aquele drama que existe nas famílias brasileiras, eu vivi, mas no final das contas, depois a minha mãe acabou aceitando, né? Não é aceitando, é respeitando, né? E hoje, Exato. assim, ninguém, né, eles não aceitam, eles respeitam, é o mínimo. Não precisa aceitar, você respeita, tá tudo bem, né? E Exato. hoje é isso, mas sou muito feliz hoje com a minha orientação. E me fala uma coisa, profissionalmente, você já sofreu algum tipo de preconceito nesse Olha, teu... eu sempre fui muito discreta, viu? Por ter medo mesmo, de verdade. Eu sempre tive muito cuidado em relação a isso, porque a gente sabe o quanto a nossa sociedade é preconceituosa. Então, eu sempre fui muito discreta. Eu nunca saí falando para as pessoas, se me perguntarem, beleza, respondo, mas eu tentei ser o máximo muito discreta. E eu acho que, em relação à minha orientação sexual, eu não sofri preconceito, posso falar que tenho um caminho mais tranquilo, porque eu nunca fui de ficar falando muito, sou muito discreta. Você quer saber, você pergunta para mim, sabe? Então, assim, sofri preconceito já por ser mulher, enfim, já presenciei situações constrangedoras, assim, por ser mulher, mas pela minha orientação, ainda eu posso dizer que não, assim, eu posso dizer Então, assim, pior que não. ainda, né? Por ser mulher, você já sofreu E também com pela essa... exato. Então, assim, ou seja, é um país machista, né? Super. Complicado. E, assim, é ruim também você, tipo, que nem você me falou, se me perguntarem, eu falo. É horrível Pô, isso, é horrível, é por que horrível. você não pode ser quem você é, né? Exato. Por quê? Por quê? É horrível isso, é horrível. Você paga seus impostos, paga tudo, e desculpa, foda-se o resto, né? Tipo, tem que falar isso, porque não dá. Exato, exato. Não, eu vou ser sincera, assim, eu vivo com medo, eu tenho medo, assim. Eu, por ser uma pessoa LGBT, assim, que ia fazer parte da comunidade, eu tenho medo. No país que a gente vive, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, sabe? Porque a gente vive dias muito loucos, as pessoas são muito malucas em relação a esse ódio, esse preconceito, assim, eu tenho medo. Eu também eu sou assumida, minha família, sabe? Minha mãe hoje já não está mais com a gente, mas minha mãe sempre respeitou também, mas no meu trabalho todo mundo sabe, tipo, sua mulher, não sei o que, tal, ok? Mas claro que isso, para os meus clientes eu não vou falar isso, ó, tal, né? Não tem nem porquê, Tem caber, situações e não cabe. situações. Mas assim, do meu lado, mas eu acho um absurdo você, tipo, sei lá, vamos dizer que tem uma festa de fim de ano, né? Que agora, se tiver, que agora está em pandemia, ok. Mas aí você tem que chamar alguém, você pode trazer seu marido. Aí se eu tiver uma Exato, não é marida, algo natural, né? Não é algo natural. fala assim, não, eu não Exato, posso trazer a minha mulher? Não exato, posso. Eu tenho que me limitar, não falar nada. exato. Eu São chuto o nesses balde. detalhes que a gente pega, o quanto ainda tem muitas coisas que precisam mudar, né? Nesses pequenos detalhes, né? São coisas que tem que normatizar, ou seja, tem que ser Exato, normal, né? Mas exato.
A gente juntas. Ah, com Vamos certeza, minha chegar. querida. A gente, né, eu acho que é isso. A gente entende as nossas potências quando nós vamos juntas, né? A gente se potencializa, né? É isso aí. Bom, olha, Japa, Olha, por mim a gente adorei ficava aqui, ó, a falar noite mais, inteira. mais papo, falando Olha, de. Não, realmente é excelente. passou muito rápido. Eu precisava desse papo contigo para a gente atualizar as conversas, que você agora já virou uma referência aí Ah, na minha questão querida. de futebol feminino, esporte feminino, né? De repente a Globo vai te chamar para ser uma Ah, é co- para falar você na comentarista. comentarista, e vai lá É, falar mas como tá. eu tô sempre à disposição, minha querida. Eu falo que uma das coisas que eu tenho muito em mente é nunca esquecer quem anda com a gente, sabe? Sempre trazer essas pessoas para perto comigo. E eu faço questão de sempre, assim, estar perto de pessoas que me fortalecem, que eu possa também fortalecer essas pessoas. Eu faço questão. E você também pode contar comigo, Ah, né? vamos juntas, Independente minha da Deus querida. Samba. Claro. E vai ter o Papo das Minas. Nós vamos, o Quarentenados, eu vou parar, né? Ou não vou ter mais o Quarentenados, eu vou fazer o Papo das Minas, que vai ser gravado presencial. E aí a gente vai começar a fazer, chamar para alguns debates e tal, e aí começar agora em dezembro. A gente já vai começar a gravar agora final de novembro, e com certeza a gente vai te chamar, porque Ah, a gente vai ter eu super vou, eu super vou. Pode, eu já tô lá, viu? De verdade. Eu adoro esses encontros com pessoas queridas. Você é uma pessoa muito querida. E assim, de verdade, pode contar comigo que eu já tô lá, viu? fechou. Olha, eu quero te agradecer por ter esse período de tempo aí que você teve com a gente. A gente vai se falando, vai atualizando a nossa conversa sempre, e eu quero deixar com você a última palavra para você falar o que você quiser, finalizar, dar recado, fazer o que você quiser. Ah, acho que eu quero agradecer esse momento de escuta, né? Também. Eu falo que a gente está vivendo tempos tão loucos que a gente para, assim, às vezes, de escutar as outras pessoas, de escutar. E eu acho que o podcast ele é maravilhoso porque você escuta as pessoas. É um momento que você fica parado lá só escutando. Então, eu queria agradecer muito. Eu me sinto muito honrada quando alguém para escutar aquilo que eu tenho a dizer, sabe? Me sinto muito feliz, muito honrada por muitos momentos, né, na minha vida, eu nunca acreditei em mim, não acreditava, né? Enfim, eu vivi num ambiente assim que sempre me colocou muito em dúvida sobre quem eu era, as minhas potencialidades, quem eu poderia ser, né? E assim, o que eu gostaria de dizer para as pessoas é para elas sempre acreditarem naquilo de bom que elas têm, sabe? A gente está vivendo tempos de tanta desesperança, de tanto medo, mas esse medo, né? Eu falei que eu tenho medo também de sair, enfim, de falar sobre da comunidade, mas que esse medo não nos tome, esse medo não nos paralise. Eu tenho medo, mas ele não me paralisa. E que esse medo não nos paralise para que a gente possa continuar, sabe? É um processo, a gente vive um processo difícil no nosso país, mas é um processo que, se a gente se unir a boas pessoas, esse processo se torna mais suave. Então, o que eu queria deixar de recado para as pessoas é: acho que a gente ter essa esperança de que dias melhores podem vir para nós, podem acontecer, e para a gente acreditar no poder das relações, no poder das conexões, no poder da comunicação. A comunicação me salvou. Então, eu diria para as pessoas acreditarem no poder das comunicações com os outros, na escuta e na comunicação, porque ela me salva todos os dias e me salva para eu estar aqui em pé com você. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. E é isso. Nunca foi sorte, sempre foi Exu, Laroie Exu. Só isso que eu posso falar, só isso que eu posso terminar falando. Claro, olha, você tem é dona de um conteúdo enorme, por isso que eu falei e te chamei aqui. Isso é fantástico, você tem um super poder de transformar e levar essas informações para as pessoas. Por isso que você está com a gente, e vamos continuar juntas. Vamos Você sim, com encerrou certeza, com minha uma querida. palavra fantástica, e eu também só tenho te agradecer, e Laroie, Exu. Laroie Exu tá aqui, ó, eu tenho tatuado, porque
essa força que ó, até arrepio, porque é Exu, é isso, é esse poder, É essa movimento. transformação, movimento, abertura de caminho, que é isso que a gente precisa no nosso país, e é isso que cada um desses seres humanos que estão aqui na Terra precisam: transformação, abertura de caminho, movimento, comunicação, Olha, e Exu é isso. indique para os seus amigos, fala para eles irem lá, se cadastrar no Deus Samba na Cast no Pode YouTube, deixar. no Spotify. Vamos junto nessa. Muito obrigado, valeu mesmo. Ó, um beijo enorme para você, Mayumi. A gente vai se ver pessoalmente ainda, que Com vai ter mais, certeza, tá bom? com certeza. Obrigada, minha querida. Obrigada eu. Beijo, beijo. Beijo. Quero me ligar a você, sentir o teu abraço até amanhecer. Hoje eu não te largo, eu vim só pra te ver. Então vem comigo, amor, pra ver o sol nascer.